The world's bring the asteroid. Do you think you're a good role model for women? I'm a clear example of what women have fought for years. So sleeping with 1,057 men in a day. It's good work ethic. We live in clown world, and I just enjoy the circus. Sex workers help reduce rape rates by over 30%. Do you think Andrew Tate is guilty of the charges against him? You're like, there's no way out for you. You're so trapped in the matrix. You're judging me, Andrew. Feminism is a bullet that a man has shot. Do you send your son to Bonnie? Andrew, I do father and son as well. Brother and brother? It's all disgusting to me. Would I Bonnie for all the power in the world? Yeah. Eu trago talvez o vídeo mais polêmico do Andrew Tate. Não só dele, mas da Bonnie Blue. Essa mulher aí, modelo do OnlyFans, que foi uma mulher que foi conhecida por dormir com a maior quantidade de homens em um só dia. Mais de 1.000 homens. Apenas um dia, pessoal. E nesse debate, o Andrew Tate tá cara com ela. O que a gente precisa entender nesse vídeo é que quando ele fala, ele não tá falando diretamente. Ele tá usando o sarcasmo como ferramenta principal. E passa praticamente o vídeo inteiro concordando com essa mulher degenerada. Só que ele faz isso propositalmente para deixar ela se expor, mostrar exatamente ao ponto que a nossa sociedade chegou. Só que o ponto do vídeo não é ela, e sim o que a existência dessa mulher representa. Nesse vídeo a gente não vai analisar somente a fala do Andrew Tate, mas o que isso representa para você, homem que está assistindo. Então assiste até o final e se inscreve no canal, porque mais de 50% das outras pessoas que assistem os vídeos ainda não estão inscritos. Se você quer que esse tipo de vídeo continue sendo produzido, então se inscreva no canal. How honest should I be out of 10? I want you to be honest. You want me to be honest? Yeah, go on. I don't understand why men sit here and try and lecture you about it. I don't understand why men sit here and say you shouldn't do it. It's your body, your choice, right? This is the world we now live in. This is the end result of feminism. You are the perfect end result of feminism. In the world I believe in the conservative, traditionally masculinely ruled world, a man would be in charge of his daughters until they're handed over to their husbands or boyfriends, and there would be a degree of masculine guidance. But feminism didn't want that. You know, women complain that men don't want to get married. We did actually want to get married when we got obedient virgins, but they disappeared, and they complained about the patriarchy, and they were tired of us giving them a house to live in and kids to raise, and they wanted to make their own choices. So she's making her own choice. That's a fantastic thing. I actually have a lot of respect for you because you own it and you're honest about it. What if it was your daughter? Well, that won't happen. She is a clear example of what women have been fighting for years. Absolutely correct. And now I'm not going to sit here and lecture you about God. I'm not going to sit here and no, that's all bullshit. She is a clear example of what women have been fighting for years. Yeah. Women believe that they can do whatever they want. Do you think they should be able to? Listen, brother, I have 14 criminal cases. I don't want to be called a misogynist by the BBC. That would break my heart. That's not up to me. We're all individual sovereign people, and we make our own decisions. If women want to run around and do whatever they want to do, it's up to them. My point is, all women, on some scale, are doing what Bonnie Blue is doing. Então, o que ele quer dizer aqui? Essa mulher dormiu com mais de 1.000 homens em um dia só, mas pelo menos ela é honesta. A maior parte das mulheres que julga ela, ou julga esse tipo de comportamento, faz a mesma coisa, só que em menor escala, em silêncio. Vão pra balada, traem o namorado, ficam com vários caras numa noite, e aí depois ainda voltam para casa com aquele discurso que querem um homem bom, que querem um relacionamento sério. A diferença entre a Bonnie Blue e a mulher comum de hoje é que essa mulher admite isso. E é isso que o Andrew Tate está apontando nesse bloco. Ele respeita a honestidade, não o ato. Explica também que no mundo tradicional, que é regido por homens, o pai guiava sua filha, orientava ela a escolher um marido digno. E aí esse marido digno precisava ter a aprovação do pai para casar com a filha dele. Com o feminismo veio essa história, eu sou dona de mim. O que sobrou foi isso. Mulheres que fazem o que querem, mas não querem assumir as consequências. Se você acha que isso é exagero, eu morei nos Estados Unidos e eu tenho certeza que aqui no Brasil é exatamente igual. Faculdade, para muitas mulheres, para a maioria das mulheres, é só uma desculpa para fazer festa, para se embebedar e transar com qualquer um sem consequências. Não é sobre estudar, não é sobre aprender, é sobre hedonismo puro. A mulher de hoje ainda quer o mesmo benefício do mundo conservador, que é proteção, estabilidade, mas quer viver como se estivesse em um carnaval infinito. E quando isso dá errado, aí a culpa é do homem. Essa é a sociedade que a gente vive hoje e não faz sentido. Vamos pro próximo. This is what all you white boys wanted. All you white men listening to women all the time. Women get to opinions all of a sudden. This is what you built. Congratulations. So you blame men?
Well, 100% I blame men because everything's men's fault because men are the only ones who can apply force to scenarios. Women can't apply force. Men apply force. If there's something we don't like, we apply force to the situation. We could force this away. We could force most things away. So everything's absolutely men's fault. And this came from, I mean, the feminism and the women's sexualization and the liberation, a lot of it came from beta males hoping to get some pussy. That's what it came from. Bunch of weak men, though. If we told girls to be hoes, I might get a little bit. Because the natural order of the universe is the big gorilla, top G, smart. I'm so fucking smart. The big gorilla, top G, has a bunch of women, and then the small gorilla has nothing. This is the natural order of the universe. It's actually kind of still like that in many ways. There's a guy with the yacht with 10 wives, and then there's a guy with no yacht with no wife. It's kind of like that. But beta males didn't like that because they couldn't obviously compete with the top guy. So they've tried to push this sexual liberation, hoping to get a little bit of pussy, and it probably works a little bit. But society's destroyed by extension. If you want to look at society for what it is, because what is society anything other than rearing and raising children? That's what society should be, I would argue. Society should be, the primary function of it should be, let's have kids so that we have a population. Parabéns, homens fracos. Vocês agradaram, vocês fizeram tudo que as mulheres pediram, disseram sim para absolutamente tudo, porque você queria parecer legal. Ele está 100% certo. Essa sociedade de hoje não foi criada pelas mulheres, foi criada por homens que vivem para agradar as mulheres. As mulheres são apenas a bala da arma, mas quem segura essa arma são os homens fracos que estão no poder. E por que eu digo isso? Porque o homem é o único ser da sociedade que pode aplicar força real. Ele tem o dever de proteger, de direcionar e de liderar. Só que os homens abandonaram esse papel. Eles simplesmente abriram mão dele, viraram espectadores. Os simps, os fracos, acharam que se deixassem tudo livre para as mulheres, nenhuma consequência, dessa forma iriam conseguir sexo mais fácil. Qual que é o resultado disso? Mulheres destruídas mentalmente, emocionalmente e fisicamente, muitas vezes. Famílias desfeitas, desestruturadas, sociedade à beira do colapso. Tudo isso porque o homem fraco preferiu agradar do que liderar. E se você acha que eu estou falando é radical, para pensar. No passado, quando uma mulher fazia uma má escolha, ela tinha o pai para guiá-la, ela tinha um irmão, ela tinha uma família forte que dizia não, que a tomava de volta se necessário e que impunha consequências. Hoje, nada disso existe. Por que um homem decente vai assumir uma mulher que já passou na mão de dezenas? Não respeita nenhuma estrutura tradicional. E é isso que o Tate fala aí no vídeo com sarcasmo. Não era isso que vocês queriam? Não era essa a sua ideia de liberdade que você tanto queria? Tá aí. Esse é o resultado. E uma coisa que eu vejo, pessoal, que é muito interessante e que é um fato, as mulheres, elas simplesmente seguem a tendência do momento. Elas são completamente influenciáveis, isso desde a infância até a fase adulta. Na minha época, era o loirinho de olho azul, cabelo liso e calça apertada, colorida. Hoje é o bandido tatuado, alto, agressivo. E amanhã vai ser o quê? A gente chega à conclusão de que isso nunca foi culpa da mulher. O problema sempre foi o homem fraco, que não impõe padrão, que não impõe moral e que quer aprovação ao invés de respeito. Só para fechar esse bloco com um exemplo, sabe aquele cara, você já conheceu alguém assim? Aquele cara que acha que vai prender a mulher, que a mulher vai ser dele. E aí ele pensa, nossa, agora se eu casar com ela, ela vai ser minha para sempre. Se ela for minha esposa, ela vai se esforçar mais. Se eu comprar flores para ela, ela vai se esforçar mais. Se eu comprar esse carro para ela vai se esforçar mais. Se eu fizer isso por ela, ela vai ser melhor. Mas, meu amigo, é exatamente ao contrário. Você se casou, você está entupindo ela de presentes, sem ela ter feito nada para merecer isso. O resultado vai ser oposto. Ela vai começar a te ressentir, ela vai começar a te desrespeitar, ela vai perder a admiração por você e assim perder o respeito. Quando uma mulher está casada, especialmente nos dias de hoje, ela acha que ela já venceu, ela acha que acabou. O próprio homem acha que o jogo já acabou. Não acabou. É aí que o real jogo começa. E a própria mulher, ela não precisa mais fazer esforço para que você faça algo. Porque quando você se casa, quando você vai faz a humilhação lá de ficar de um só joelho, você entregou tudo para ela sem exigir nada. E aí, meu irmão, quando isso acontece, você já perdeu. Agora vamos pro próximo. Happy wife, happy life is true. And the reason it's true is because if the wife is unhappy,
everyone's miserable because she'll make sure of it. But if the man's unhappy, everyone else can be happy. He'll suffer. He'll sit with no sex. He'll go to work every day. Yeah. He won't see his friends. He'll be miserable. He'll be depressed. He'll still pay the bills. He'll still pay the taxes. And everyone else gets to be happy. Men are good at suffering. Women are spiteful sufferers. And for that reason, they struggle to do anything. They struggle to suffer themselves for any greater good. Men have always died for a greater good. Men have always said, this is bad for me, but it's good for society. Bonnie just quite correctly, quite pertinently highlighted the fact that she believes in living her life the best way that she wants to live so she is happy. And I agree with you. That's what you should do. That's fine. If you're a woman, that's how women think. Women don't think I shouldn't do this because I care about society by and large. Women don't think that way. And once you understand that logic, you can extrapolate that out to the fact that women shouldn't be in charge of a country ever. Because women are not prepared to take a bullet for a country, ever. A parte é delicada e dói porque é verdade. O que o Tate fala aqui é sobre a diferença entre o sofrimento masculino e o sofrimento feminino, que é algo que a maioria dos homens já sentiu na pele. Mesmo que muitas vezes não tenha colocado em palavras e que ninguém saiba disso. Esposa feliz, vida feliz. Esse ditado existe por um motivo. Porque se a mulher não estiver feliz, ela vai garantir que você não esteja feliz também. Já o homem, ele pode estar triste se a família dele está feliz. Ele pode estar cansado, ele pode estar frustrado, ele pode estar sem sexo, sem propósito. E mesmo assim, muitas vezes ele vai trabalhar, ele vai pagar as contas, ele vai sustentar a casa. Ele vai continuar sofrendo calado. Por quê? Porque o homem é treinado para isso desde o nascimento. E a nossa biologia nos fortalece para passar por isso. Desde sempre a gente foi ensinado a aguentar a dor, continuar andando. E o ponto mais importante que ele levanta, os homens sempre morreram por algo que eles acreditavam ser importante. Sua pátria, pela sua família, pela sua palavra, pela sua honra. Quando foi que você viu uma mulher dar a sua vida pelos homens? Estou querendo criticar as mulheres. Isso é apenas uma constatação biológica. O homem foi feito para proteger. Se a gente inverter isso, o sistema quebra. A estrutura tradicional da civilização foi baseada em valores patriarcais, valores cristãos, onde o homem é o pilar da casa e a mulher é a base que sustenta a continuidade da família. E hoje, esses valores foram invertidos. Se uma mulher, mesmo que capacitada, quer ser líder de um país, ela precisa se masculinizar, fria, ser calculista, ser lógica. Uma liderança de qualidade exige isso. Consequentemente, perde sua feminilidade. E aí entra o colapso. As mulheres viram homens, os homens viram o quê? Se a sua mulher quer competir com você, como que você vai ser homem? Como que você vai se sentir bem consigo mesmo? Quem ocupa o espaço da verdadeira mulher? Quem ocupa o espaço do verdadeiro homem? Olha só esse exemplo que eu mesmo estudei para você levar em consideração. Chernobyl, que foi um acidente nuclear na União Soviética nos anos 90, quando a radiação começou a se infiltrar no solo e contaminar o lençol freático da Europa inteira, poluir toda a água, foi quando alguém precisava entrar ali, no meio dessa radiação, sabendo que ia morrer. Quem foi que entrou no meio dessa radiação e deu a sua vida? Foram homens, ou seja, eles sacrificaram as suas vidas, nunca mais viram suas famílias, nunca mais viram seus filhos, para o bem maior da sociedade. Segunda Guerra Mundial, quando a França foi invadida pelos nazistas, todos os franceses já haviam sido praticamente eliminados e mortos. E sobraram apenas as francesas, as mulheres francesas. E o que elas fizeram? Elas largaram a bandeira da França. Esqueceram que elas eram francesas. Esqueceram que seus maridos tinham acabado de morrer ali mesmo. Foram dormir com os alemães, tiveram seus filhos, se casaram com eles. Essa é a natureza feminina. Você aceita ela ou não. Elas foram feitas para sobreviver. Os homens para morrer lutando. E agora vai a verdade mais incômoda de todas. O maior poder da mulher está entre as suas próprias pernas. E ela mesma sabe disso. Ela não precisa de arma, ela não precisa de força. Ela só precisa usar isso. Isso já foi comprovado ser capaz de derrubar impérios. Helena de Troia foi uma delas. Uma mulher que fez milhares de homens sacrificar suas vidas. Esse é o ponto do Andrew Tate. As mulheres de hoje não são piores ou melhores do que as de antes. Elas apenas seguem o que os homens permitem. Assim como antes. Quem falhou foi um homem moderno, um homem fraco e sem coragem, que se rendeu por medo de parecer opressor. Mas você que está assistindo, você ainda tem chance de virar esse jogo. Vamos pro próximo. Go to any of these cities and find a beautiful woman and ask her her job.
She either doesn't work because her boyfriend takes care of her, or she has some bullshit vanity project which loses money that her husband pays for. Owns a flower shop that loses money each month. Great. Businesswoman. Independent. Bullshit. Women are only ever been sex workers. Women have only ever translated their pussy into money, or pussy into provision, or pussy into protection. That's all women have ever done. Let's talk about the ancient days. When the ancient whoever's, the tribe, got conquered by another tribe. You're sitting around, there's 100 men, there's 100 women, the 100 men go out to war, they lose, the conquering tribe comes and takes over the ground, takes over the women. What do the women do? Here's some pussy, don't kill me. Please. It's not 1500 anymore. No, but it doesn't matter. That's all they've ever done. And I'm telling you now, you know you watch Hunger Games and there's fucking Katniss Evergreen running around with her bullshit fucking bow and arrow. When World War III finally comes, you're just going to see a whole bunch of women hooking. That's all they're going to do. They're like, shit, World War III, I need money. I need a man who can protect me. Here's some pussy. Anyone? I would have fucked Hitler to survive. Of course. Women will fuck anyone to survive. Women want to get married, but they don't want husbands. They want to get married like Sex in the City style. You know, like you fuck a million men, then you get married to some really rich guy who lets you do whatever you want. Then you have an affair with the gardener, and then you spend all his money, and then somehow you're still the victim. That's the kind of marriage they want. That's they most don't women's dream. That's right. They don't actually want to be wives, because wives are obedient, and wives are quiet, and wives listen. All women say this. I want to marry you, I want to marry you. Wait till you're in an argument with them and read their messages and go, this is why I will never marry you. This is why I will never marry you. I read their messages and they don't realize that they've ruined their chance forever. I cannot marry you because of how you talk. Talvez seja o trecho mais doloroso do vídeo, porque ele joga na cara uma verdade que quase ninguém quer admitir. A mulher de hoje, ela quer o status de esposa, mas não o papel de esposa. Elas querem se casar no estilo Sex and the City. Dormir com dezenas de homens antes de se casar. Encontrar um cara rico, trouxa, pagador de conta. Aí elas se casam e podem trair com um jardineiro. Ela ainda pode dar desculpa que ela fez isso porque ela não estava feliz no relacionamento. Ou seja, não é mais sobre ser esposa, não é mais sobre obedecer e ser submissa. Cuidar do lar. É sobre o título de esposa e continuar vivendo como solteira. Mas a verdadeira esposa, aquela que ouve, aquela que apoia, aquela que respeita, essa praticamente sumiu do mapa. Existem algumas dessas por aí? Claro que sim. Mas é a minoria. E agora entra a segunda parte da fala dele. Hoje o homem virou um servo do matriarcado. Ele sustenta tudo, paga mais imposto, constrói as estradas, carrega o lixo, entra nos esgotos. Exatamente por isso que eu, Pedro, não me casaria e não vou me casar. Não moraria com uma mulher, a não ser que já fosse pré-estabelecido a separação total de bens. Esse sou eu, não estou falando para você fazer isso. Estou falando o que eu penso, o que eu faço. É isso. Liberdade total, responsabilidade zero. Hoje, o verdadeiro marido da mulher moderna é o governo. É ele que banca, ele que defende. E o homem é apenas um acessório opcional. Pagador de contas descartável. Essa é a maioria dos homens, a minoria dos homens, que são os homens fortes, altos, ricos, bonitos. Esses homens têm mais mulheres do que eles conseguem lidar, mais mulheres do que qualquer homem. Eles são os únicos que conseguem atrair respeito, atração e até, muitas vezes, submissão. E qualquer homem que esteja abaixo da linha do excepcionalismo, que não é medíocre, que não é fraco, mas mediano. Ele se sente sozinho, ele se sente desmotivado, ele se sente desvalorizado e muitas vezes desiste desse jogo. Por isso que eu digo para você que o único caminho que você tem, a sua única opção hoje é se tornar um homem excepcional. Mas para se proteger, para se fortalecer e para se valorizar. E para você fazer isso, você precisa de dinheiro. Ponto. Se você não tem dinheiro, a sua palavra não vale nada. Você pode ter boas ideias, você pode ter boa vontade, bons valores, boas intenções, mas ninguém escuta o pobre. É exatamente por isso que eu criei a Real University. Eu adaptei essa universidade diretamente do Hustle University, que é a universidade do Andrew Tate, que trouxe atualmente mais de 100 mil alunos. Muitos desses alunos de 15, 16, 17, 18 anos e já faturaram mais de milhões de dólares. Enquanto as faculdades tradicionais querem te prender por 4 anos, cobrar mensalidades caras e te dar um pedaço de papel de merda que não vale absolutamente nada com inteligência artificial aí na porta. Se esses adolescentes aí de 15 anos conseguem mudar de vida, por que você não? Entra agora no link do Telegram, na descrição desse vídeo. As inscrições estão encerradas, mas eu posto todos os depoimentos, dicas, etc. E quando a próxima lista de alunos se abrir, você pode aplicar, que é
100% gratuito. O link tá na descrição. Vamos pro próximo. I want you to understand, men now, we are such second-class citizens. We have no authority, we have no autonomy, we have nothing left inside of us because we have no capability to even defend ourselves against heinous allegations which are raised in retrospect of action. We're expected to pay all the taxes. We're expected to build the roads. We're expected to go to work every day. We're expected to die in a ditch if the country needs defending. We're expected to stay on the boat when the boat is sinking. We're expected to do all of these things. But it turns out the government and women can wreck us by and large. We are nothing but slaves and serfs to the matriarchy now. And because we live in this matriarchal system where men are absolutely abused, nobody gives a shit about our mental health. Nobody gives a shit about our physical health. All we talk about is breast cancer. That's not even the top 10 cancers, I believe. I think prostate cancer's 10 times the amount. Nobody gives a fuck if men die. Nobody gives a fuck if we kill ourselves. Nobody cares if we do worse in school. Nobody cares most of us go to jail. They don't care about any of it. So we are slaves. So what I do as a slave is say, well, if I'm a slave here in this system, then I don't see why I need to be responsible enough to worry about paying for this kid, for example. Not crying rape. I'm not She's saying not crying rape. People are taking advantage of me. I'm there saying, look, I'm a slut, I'm a whore, my holes are open. Come do it. But then when women say I'm taking them back, I'll give you the stats that I'm actually reducing rape rates. Rob, this is important because Bonnie is the only person who is honest. Saying I'm a whore, fuck me, and I'll make money from it is far more honest than saying, oh, I love you so much, I'll be your girlfriend. Oh, can you buy me this handbag? Oh, you won't buy me the handbag, rape. Or, I love you so much, let's get married. Oh, I'm unhappy in this marriage, give me half your stuff. She's the most honest woman of all. This is exactly what men should be hoping for, to meet a woman this honest. Because most women... I'm not going to hide my past. I'm not going to say, you know what, I'm really innocent. I'll say, you know what, I fucked 1,057 men. Yes, I want to get to a body goal of 10,000. But I am honest, I'm not hiding it. My phone hasn't got a password. Like, I am just so open and transparent. You want to get to a body count of 10,000 men? Yeah. Would you rather meet Bonnie, who tells you all of this, or a woman who goes, oh, really? No, I haven't really done much, when she's done everything and she's been a total fucking whore and she's lying to you. And then you marry her believing she's a good girl. And then she takes you to the divorce court and completely wrecks you. You know, she's prepared to fuck that guy, whoever he is, who's a fucking nobody. You're watching this at home. All you guys watching this at home. And you think your wife really loves you. Do you think I couldn't take your bitch? Of course I could. She chose you because she ain't met me, bruv. That's it. So, like, you're pretending your wife's any better? It's bullshit. I love Bonnie's honesty. And she knows. I'm going to bring her to court. You're my lawyer. I'm adding you to the legal team. This bitch is lying. She wanted money. A pergunta que ele faz é direta, talvez dolorosa para você ouvir. Você realmente acha que a mulher que te escolheu porque ela te ama, o amor em si, é um sentimento passageiro? Ou será que ela te conheceu somente pelo fato dela não ter conhecido um homem melhor ainda? Isso parece muito pesado, eu sei. Parece cruel, mas é a dura realidade da hipergamia. A mulher comum tem acesso a qualquer homem que esteja acima de você. Ela pode mandar DM para um jogador de futebol, para algum influencer, para algum cantor, dono de academia, coach, etc. Qualquer cara que seja um pouco mais desejado que você, ela tem acesso, se ela quiser. Tudo que ela precisa fazer é parecer solteira na hora certa. Mostrar que está saindo com as amigas, sem aliança. E essa é a dura verdade. Antigamente, nosso avô, nosso bisavô, ele conseguia encontrar uma boa mulher simplesmente por ser um homem comum, um homem trabalhador. Hoje, o homem comum, ele não tem mais valor. Porque a mulher média, ela acha que ela merece um homem acima da média. E por que isso? Porque ela ganha bem? Porque ela tem 10 mil seguidores no Instagram? Tudo isso foi apenas um presente do feminismo moderno. Presente envenenado. Porque quanto mais bem-sucedida uma mulher se torna, menor o número de homens que ela aceita olhar. Ela acha que ela venceu. Ela acha que por ela estar ganhando mais dinheiro, isso dá mais liberdade, mais poder. Mas quanto mais dinheiro ela ganha, maior a probabilidade dela terminar solteira, maior a probabilidade dela deixar esse mundo sem reproduzir. Mais uma linhagem desperdiçada. Mas e o homem? Aquele homem que acredita no romance de Hollywood, no amor puro, que quer casar, que quer proteger, que quer construir uma família. Esse homem está sendo pisado por um sistema onde o marido verdadeiro da mulher é o Estado. E o inimigo da mulher é o homem para quem ela se recusa a ajoelhar. Então, o que sobra para você? Só tem um caminho. Você precisa se tornar um homem de valor real. Lembre-se disso. A mulher só está em um relacionamento dependendo de quem está perguntando. Se fosse o celebrity crush dela, ela está completamente solteira para esse cara.
especialmente se você não estiver presente. Have you ever seen like one of these successful girl boss estate agents who's obese? I'm asking. I Or is she haven't being- seen an obese female estate agent, no. Have you seen obese women achieve anything financially? Or are there, because if you say no, then you're saying the women are judged on how they look. So all version of female work is sex work. That's the question. Can women do anything without being judged on the one thing they have, which is their sexuality? I think Can women do you could be an anything? obese comedian and make money. Women Yeah, aren't but then funny. you'd be making jokes about the fact you're fat. Yeah, That's and women why aren't I find funny. you funny. Let's be honest, women aren't funny. Aren't funny, did No, you of say? course not. I think I've made you smile a few times. Yeah, you've made me smile because I've been impressed by your intuition. Mm-hmm. I've been impressed by how correctly you see society. But I think by and large, female comedians aren't really funny because humor is a masculine mating tactic. We have to make women laugh for them to like us, whereas women don't have to make us laugh. They have to be hot. Men fall in love with what they see. Women fall in love with what they hear. Esse bloco, por mais desconfortável que seja, é a prova viva de que a verdade sempre incomoda. A maioria das mulheres só consegue atenção e relevância por aparência sexual. Quando o homem diz isso, ele é chamado de machista. Mas a realidade prova isso todos os dias no Instagram, no TikTok, na vida real. E o Tate fala isso, né? Ele diz que tudo que uma mulher faz no mundo digital é trabalho sexual de forma disfarçada. Você posta uma foto com decote, fica se curvando no espelho na academia, faz vídeo dançando com legging colada ou de biquíni e depois reclama quando recebe atenção masculina te objetificando. Isso é igual entrar num aquário de tubarão sangrando e esperar que os tubarões não cheguem perto. Mas o mais interessante desse bloco é a pergunta central. Você já viu uma mulher obesa e mal cuidada se tornar milionária com vendas ou com mérito próprio sem sexualizar absolutamente nada? Seja sincero. Eu não estou dizendo que não existe, mas eu estou dizendo que é tão raro que você nunca viu. E por que isso acontece? Porque a beleza feminina é a moeda social. É um commodity. Sempre foi um commodity. Vantagem competitiva natural da mulher. Assim como o intelecto e a força, a capacidade de resolver problemas, são os do homem. E o que o feminismo fez foi inverter isso. Incentivou toda mulher a se sexualizar ao máximo. E aí depois, além dela se sexualizar, ela reclama de ser sexualizada e se vitimizar por ser tratada como um objeto sexual. É aquela mesma ideologia, eu quero ser livre quando eu quiser, mas eu não quero arcar com as consequências dessa liberdade. Ou seja, você quer soberania sem responsabilidade. E essa é a maior mentira de todas, porque se o feminismo realmente buscasse igualdade entre os sexos, entre os gêneros, as mulheres parariam de usar maquiagem, as mulheres parariam de se sexualizar, parariam de usar filtros, parariam de postar seminuas no Instagram. Iriam se vestir como homens, comportar como homens e competir com os homens nas mesmas condições. Mas não é isso que elas querem. Elas querem o benefício da liberdade sexual, os benefícios do empoderamento, os benefícios da vitimização social e os benefícios do sistema patriarcal ao mesmo tempo. Isso é incoerência. E a incoerência, ela sempre cobra. O que a gente está vendo hoje é um colapso moral de uma geração inteira que cresceu sem estrutura, sem limites e com likes no lugar de valores. Vamos pro próximo. Instagram is a dating app. Women shouldn't be, if you're on Instagram, you're looking for male attention. You're uploading your best pictures with filters. You got your fucking tits out in every photo. You're shaking your ass in every photo. All these fucking Instagram reels, all of TikTok, all of this shit. Look at any of the famous women. How is all of it not sex work? You're advertising sex or you're making people want to fuck you for attention or money. It's all sex work. So we as a society say, yeah, an 18-year-old girl can get massive silicones and dance around on TikTok and get millions and millions of viewers, but she's an influencer. No, she is a sex object. Yeah. That's all she is. They're the ones that walk down the street. That's what pisses me off. They walk down the street and then they cry that a guy's wolf whistled them. They crying that a guy's looked at their tits, that your tits are hanging out. I actually don't wear revealing clothing as such. I stay covered up. I don't feel like the need to show my tits. People can just see it, in person for free when I want to get naked. But I don't walk around looking like a slut like most of these other people do. Yeah, I am a slut. But they walk around crying about the fact people call them sluts. And it's like, look at you. Same in the gym. Look in the mirror. Same in the gym. They wear those tight gym clothes and complain that people are looking at them. Women aren't loyal to anything outside of how they feel. Men actually are more loyal than women because men, like I said, can suffer gracefully. Women can't. Men will be loyal to a society. Men will be loyal to a race.
Men will be loyal to their friends. Women can't even get along for 5 minutes amongst themselves. Men will be best friends for 50 years. Men are loyal. We know loyalty completely. We'll go die in a ditch for a flag. You want to talk about loyalty? Men are loyal. Women aren't loyal. Women are, how do I feel today? You could take a woman on a private jet to a mansion in Miami and have the best time. She'll tell you how much she loves you. And then the next day when she's mad at you, she will literally say verbatim, you never give me anything. Essa é a maior verdade de todos os vídeos de natureza feminina que eu já fiz. E que todo homem precisa entender. As mulheres são completamente reféns dos sentimentos que elas sentem. Desde os camponeses até os CEOs não conseguem entender isso. Existem homens pobres que entendem a natureza feminina e lidam com as mulheres muito melhor que o CEO multimilionário ou até bilionário. E existem CEOs que têm tudo, têm dinheiro, têm status, têm respeito e não conseguem controlar a própria mulher. Porque todas as características necessárias para você ser bem-sucedido no mundo patriarcal foi criado por homens. Um mundo que é baseado no mérito são atributos que não estão presentes na natureza feminina. Para conquistar algo na sociedade meritocrática, você tem que acordar mais cedo do que os outros, trabalhar mais do que os outros, ser mais inteligente do que os outros. E nenhum desses atributos está diretamente associado à natureza feminina. E é aí que está o ponto. O homem, por ser pragmático e racional, tenta usar essa racionalidade para convencer a mulher de que ela deveria ficar com ele. Do tipo, olha como eu sou rico, olha como eu sou bonito, olha como eu sou esforçado. Ele acha que se ele comprar flores, se ele se casar com ela, se ele for fiel, ela vai ficar com ele para sempre. E essa é a equação errada para manter uma mulher no longo prazo. Por isso que se for na porta de qualquer cadeia no Brasil, você vai ver um monte de mulher esperando pelo cara preso. E por quê? Porque dinheiro, lógica, estabilidade não são somente os pilares necessários para as mulheres. O que eu quero dizer? Se você trabalhar mais no relacionamento para tentar salvá-lo, você mostrar que você está mais comprometido, se você mudar quem você é apenas para agradar ela, você só vai se afundar cada vez mais, piorar o relacionamento e diminuir ainda mais o respeito e a admiração. Você vê caras casados aí 20, 30 anos, o cara trabalhando e construindo um império para ele, para a família. E um dia ela pede o divórcio, acaba com tudo. E por quê? Porque durante esses 20 anos ele passou fazendo tudo para agradar ela. E achando que por ele fazer isso, isso garantiria a lealdade eterna. Não é assim. Você tem que fazer as coisas por você, não por ela. Você tem que viver a sua vida, ir atrás dos seus objetivos, manter o seu foco. A partir do momento que você abre mão do seu progresso como homem, para agradar qualquer mulher, você já perdeu. E isso é um fato e vem se repetindo de geração, porque os homens se recusam a enxergar isso. Se você estabelece um limite e ela cruza esse limite, você precisa ir embora e deixar ela ir. Porque a maioria dos homens não aprende com os erros dos outros. É igual aquele cara que está sempre bebendo e dirigindo. Ele entra no carro e ele só vai entender, só vai aprender a lição quando ele bater o carro bêbado e perder a carteira. O homem que só aprende depois que a mulher trai ou deixa ele. Ou pior, pega metade de tudo que ele tem e aí o idiota ainda vai colocar a culpa nela, quando a culpa é 100% dele. A mulher sempre, 100% das vezes, ela vai te dar sinais antes de fazer qualquer coisa, mesmo subconscientemente. Antes dela te trair, ela já vai mostrar sinais. Antes dela pedir divórcio, ela já mostrou sinais. Antes dela te desrespeitar em público, ela já te respeitou em particular. Isso não acontece do nada, do dia para a noite. Esses são vários sinais que o homem não consegue identificar ou consegue identificar, mas ignora para tentar agradar. E o que o homem precisa entender no relacionamento com a mulher é que é igual um copo de vidro. Se você deixar esse copo de vidro cair no chão, é muito mais difícil você juntar os pedaços depois. Esse copo de vidro se chama respeito. Quando ela te desrespeita e percebe que você tolera esse desrespeito, quando ela percebe que você é só dela e não tem outras opções que estão interessados, não necessariamente em fidelidade, mas que você não tem outras opções, que você só olha para ela. O copo quebrou. Quando ela não te admira mais, quando ela não te olha de baixo para cima, o copo quebrou. E é isso, aí já era. Você poderia ter evitado isso se tivesse conseguido identificar esses sinais desde o começo. Se você chegou até aqui, você percebeu que o jogo mudou, que o mundo é outro. A forma como os relacionamentos funcionam hoje é completamente diferente
do que era no tempo dos nossos avós. E se você não entender isso agora, você vai pagar o preço depois. Você precisa se tornar um homem excepcional, um homem de valor, que não tolera desrespeito, coloca seus objetivos sempre em primeiro lugar e que sabe identificar os sinais antes de ser destruído emocionalmente e financeiramente. Se esse vídeo te ajudou a abrir os olhos de alguma maneira, deixa o like. E se inscreve no canal e compartilha com algum homem que também precisa acordar. Para quem quer ir além disso, começar a ganhar dinheiro de verdade, direto da internet, utilizando o celular ou um laptop. Entre agora no grupo da Real University, no Telegram. O link está na descrição abaixo. Então esse é o caminho para você conseguir recuperar sua dignidade, sua liberdade, seu respeito como homem. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.